Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Lola e este é o News da semana, né? Na verdade, eu fiz uma postagem aqui na aba da comunidade do YouTube dizendo que eu estava gravando esse vídeo na sexta-feira lá no meu escritório. Porém, o que aconteceu? Eu gravei o vídeo todo e não gravei o final. Mas hoje eu tô aqui gravando, esse vídeo vai sair com atraso. Geralmente eu posto esse vídeo na sexta, mas ele vai sair hoje, né? Se eu conseguir fazer a edição dele toda. E o que é o News da Semana? O News da Semana são notícias que eu pego, pelas quais eu me interesso, as que mais repercutiram. E aí eu faço um apanhadão de todas essas notícias num vídeo só, de maneira rápida, assim, rapidinho, só para você ver, como se fosse uma revista digital, bem rápida mesmo para você consumir. O objetivo desse vídeo é passar o máximo possível de notícias de forma rápida. Geralmente quando eu não consigo gravar um vídeo sobre esse tema, tá? Então, basicamente, este é o News da semana. E eu pretendo continuar fazendo esse conteúdo porque é um conteúdo que eu gostei de fazer. Eu fiz o primeiro na semana passada, gostei do resultado e pretendo continuar fazendo. E vamos começar com a notícia boa? Ontem eu tive a oportunidade, finalmente, de assistir o filme O Agente Secreto. E finalmente eu entendi o porquê, no domingo passado, o filme ganhou 2 Globos de Ouro. De melhor ator para o Wagner Moura e de melhor filme internacional para o filme O Agente Secreto. E, gente, que filme espetacular. Novamente, o Brasil repete o feito de trazer vitória para o cinema nacional, que é muito importante, abre portas não para diretores, não só para atores, mas para toda uma indústria que gera muitos empregos, isso é muito importante. E tem muitos talentos no Brasil, então a gente tem que, né, levar isso cada vez mais a sério, mais para frente. Isso acontece depois de anos, né? Depois de um governo que atacou muito a cultura, defasou muito a indústria. Então essa é uma conquista muito importante. É bom estar num governo que incentiva a cultura da forma correta. Falando em incentivar a cultura, vamos esclarecer uma coisa aqui que eu vi muito nas redes, eu vi muitas pessoas falando sobre a Lei Rouanet. Toda vez que o filme nacional vence um prêmio lá fora, uma série, enfim, aparece gente falando sobre a Lei Rouanet e muitas vezes espalhando fake news. Primeiro, a Lei Rouanet, ela é uma lei que tem regras, assim como todas as leis. Não é apenas um ator que vai lá no presidente e pede um cheque em branco para fazer o que quiser. Não. Quando você pede um incentivo para a Lei Rouanet, você tem que seguir regras e tem que fazer uma prestação de contas do que foi gasto e de tudo que foi feito. São empresas privadas, né, uma lei de incentivo fiscal. Então, são empresas privadas que investem em filmes e produções nacionais para ter um abatimento no seu imposto. Então, o fundo dessa lei é este, né? Empresas investindo. Tanto que quando você vê filme nacional, eu espero que você veja, né? Pessoas inteligentes valorizam a própria cultura. Lá no início do filme aparecem várias empresas que patrocinaram esse filme. No final também, agradecimento, né, de todo mundo envolvido no filme. Então é importante esclarecer esse tipo de fake news e não deixar as pessoas espalhando mentira sobre essas obras. Tanto o filme Ainda Estou Aqui, quanto o filme O Agente Secreto, elas não tiveram, né, essa lei, né, a Lei Rouanet, não tiveram acesso a essa Lei Rouanet, mas todos os anos muitas pessoas, assim, muitos sertanejos que são usados como exemplos dentro da extrema-direita, que é justamente as pessoas que fazem essas fake news, recebem milhares, né, milhões de reais de prefeituras pequenas, que eles sim fazem uso da Lei Rouanet, e você não vai ver essas pessoas hipócritas falando dessas pessoas, né, julgando essas pessoas por isso. Então é importante esclarecer. Essa vitória, ela não é só artística, ela é uma vitória política também, tá? Mostra que apesar do desmonte interno, a cultura brasileira continua forte, continua sobrevivendo, mesmo quando ela é tratada como inimiga. E Jair Bolsonaro foi transferido para a Papudinha. Ele saiu da sede da PF e ele foi transferido para lá, né? Essa Papudinha é uma parte separada, mas fica dentro do complexo da Papuda, onde estão presos os outros golpistas por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. A decisão, ela veio após as reclamações insistentes da defesa, dos filhos e da esposa, que estão nas redes o tempo todo falando que o pai está sendo torturado. Essa gente não sabe o que é tortura e simplesmente não respeitam a vontade do próprio pai, que já falou que gosta de tortura, que gosta de torturadores, já homenageou o torturador. Então por que não fazer a vontade dele, não é mesmo? Mas ele não está sendo torturado, porque ele reclama de ar-condicionado, ele cai da cama, enfim, ele fica, né, sempre fazendo esse tipo de coisa para dar pano de fundo para essas reclamações insistentes e ridículas, né?
Toda vez que eles usam a palavra tortura, eu penso em quão ridículo os filhos dele, a esposa e eles são. Mas o Alexandre de Moraes, né, não sei se cansado dessas reclamações, mas imagino que sim, solicitou a transferência, né, do Bolsonaro para a Papudinha. Então lá na Papudinha ele vai ter um espaço maior, ele vai ter uma cama maior, ele vai ter banheiros, né? Ele vai ter acesso a até uma área lá, se ele quiser andar em volta lá, ele vai ter um espaço. E na carta de transferência, o Moraes ele foi taxativo. A mudança, ela busca garantir principalmente a assistência médica adequada, né? Não que ele já não tivesse na PF, mas ele vai ter mais médicos e mais enfermeiros à disposição. E ele não quer transformar a prisão em privilégio, tanto que na carta o Alexandre de Moraes deixa bem claro que a prisão não é hotel e nem colônia de férias. Ele está preso, e talvez seja isso que a família dele, a esposa e a defesa tenham dificuldade de entender. Né? Muito me lembro da entrevista que o Flávio Bolsonaro deu lá no Ratinho, falando que era um absurdo o pai dele ficar 24 horas dentro de uma sala fechada. Eu acho que esse é o conceito de prisão que ele ainda não entendeu. E que o pai dele tinha que conversar com plantas, sendo que o cara é responsável por boa parte do desmatamento da Amazônia. Né? Ele colocou um traficante de madeira para né, trabalhar lá no Ministério do Meio Ambiente. Inclusive, o cara está sendo julgado agora. Né? Isso não está vindo à tona, mas está sendo bem interessante acompanhar. Recomendo vocês. E então essas desculpas aí esfarrapadas não colam com ninguém, né? Talvez só com os acéfalos que acreditam neles. Ele ressalta que as condições oferecidas estão dentro do que a lei prevê, coisa que todo mundo já sabia. O que vemos aqui é uma disputa de narrativa, que a gente tem um lado uma vitimização absurda e ridícula, e do outro um processo judicial que avança, e isso está incomodando quem sempre contou com impunidade. Então, é exatamente isso que está acontecendo nesse pé. Vamos ver o que vai acontecer, né, se ele vai continuar com as reclamações, visto que as medidas tomadas são justamente para pararem com essas reclamações absurdas que não têm pé nem cabeça. Inclusive, o Gilmar Mendes negou, essa semana também, a prisão domiciliar, porque a senhorita Michele foi lá conversar com ele, conversou com o Xandão, mas mesmo assim, Gilmar Mendes bateu o pé e falou que ele vai ficar preso, sim, em regime fechado. Não vai ter prisão domiciliar por mim. Polícia. E nos Estados Unidos, Donald Trump não podia deixar de falar desse abjeto, desse país. E perfis ligados a órgãos estatais voltaram a fazer postagens de teor claramente supremacista, enquanto políticas de perseguição a imigrantes se intensificam, né, com o ICE. O ICE ele segue atuando de forma violenta, de forma agressiva contra os imigrantes, muitas vezes civis, famílias e trabalhadores, tá? Nem sempre imigrantes ilegais, criando um ambiente de medo institucional. E justamente esse ambiente de medo institucional fez com que grupos como os Panteras Negras voltassem à ativa. Não só os Panteras Negras têm ido às ruas tentar impedir com que essa violência continue, né, inibir um pouco da ação do ICE, mas protestos se intensificam em todos os estados, né, dos Estados Unidos contra o Trump. Em Minneapolis, que aconteceu, né, a morte da Nicole Goode, que eu trouxe no meu último news da semana, também tem tido muitos protestos todos os dias, e civis também estão se preparando para que tudo se encaminha uma guerra civil sangrenta. Muitas pessoas comprando armas, muitas pessoas aprendendo a atirar, e aparentemente esse vai ser o futuro dos Estados Unidos, uma guerra civil. Historicamente, a população um pouco mais consciente sempre reage, né? Mas é absurdo ver esse tipo de coisa acontecendo de uma forma tão clara para todo mundo ver. E mesmo assim ainda tem gente relativizando e tratando como se fosse uma coisa normal. Não, isso não é normal. O que está acontecendo lá é assustador e é a ascensão de algo ainda mais assustador. Quando a gente vê as postagens, a gente também se liga que tem uma simbologia por trás. O Trump ele tá fazendo muita postagem com copo de leite e esse tipo de coisa, né? Os órgãos institucionais têm usado frases usados até na época dos confederados. Então é uma coisa que tá ficando muito bizarra. Para quem não sabe, né, o copo de leite é usado por supremacistas brancos para indicar pureza, né, o poder do branco, etc. E também é usado para burlar, né, as redes sociais, né, a moderação das redes sociais. Não que eles precisem, né, porque a gente sabe muito bem que tem nazista aí, né, dono de rede social. Mas quando isso aparece em discursos oficiais da forma que tem acontecido, deixa de ser algo bizarro e vira um sinal político claro. E a história costuma não ser muito agradável de ver, né? Do jeito que isso termina, geralmente. E rapidinho, ontem o Trump convidou, né? Ele tá montando lá um conselho lá
para poder começar a governar a Gaza, né? Depois de todo o genocídio que ele e Israel fizeram, ele quer governar a Gaza. Aí ele está fazendo um conselho, né? Convidou vários presidentes, e um dos presidentes que ele convidou para integrar esse conselho de governar a Gaza é o nosso presidente Lula. Ele chamou Lula para entrar nesse conselho. Acredite se quiser. O Lula ainda não deu uma resposta, talvez essa resposta demore alguns dias para vir. Eu acredito que ele vai rejeitar, porque é absurdo. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Querendo ou não, o Trump tem, né, evoluído nessa questão de Gaza, né? Ele tem conseguido tudo o que ele quer, já reuniu lá pessoas para explorar, né, a terra, tudo, que era o que ele queria de fato. E é triste ver, né, que ele conseguiu destruir, e através de milhares de vidas que foram tiradas, né, vidas de jornalistas que são os meus colegas de profissão, crianças, mulheres, enfim, ele tá querendo reconstruir algo que é uma nova sociedade, né, para Israel tomar conta, né, é algo bizarro. Triste também ver como eles são hipócritas, porque o Netanyahu é um criminoso de guerra, e ele não é tratado como ele tratou o Nicolás Maduro. E tem conflito, né, mais conflito internacional, tem muita gente falando que tem o envolvimento dos Estados Unidos, mas eu já vou chegar nessa parte, que é o que está acontecendo no Irã. Sim, o Irã, que é governado, né, por um regime teocrático há muitos e muitos anos, não só o regime, mas por um líder supremo e por uma guarda revolucionária islâmica de base religiosa. Eles têm, né, tido conflitos lá com muitos manifestantes, muitas pessoas indo às ruas pedir para acabar com esse regime. Então, o motivo central é a repressão violenta contra os protestos populares que estão, né, tá tendo contra esse regime lá. Isso foi agravado, inclusive, por uma crise econômica, por uma alta inflação e também por uma ausência total, praticamente, de liberdades civis. Inclusive, tem gente lá que nem foi julgada e já vai ser executada, né? Que só se manifestou contra esse regime. Esse regime ele é considerado autoritário porque ele concentra poder e também porque ele põe muita censura, ele também reprime de forma letal, com força letal, todas as manifestações, e isso tem aumentado cada vez mais, as pessoas lá estão reagindo, e claro, onde tem conflito, onde tem petróleo, tem Estados Unidos, né, que já se manifestou, Trump e o governo dos Estados Unidos já se manifestaram a favor dessas manifestações, a favor da população, e já ameaçou, né, o regime teocrático de lá, dizendo que se eles não pararem, vai ter, né, invasão lá, os Estados Unidos vai se meter. E é isso, né? Cenário de interesses estratégicos do Oriente Médio, dos Estados Unidos, que a gente sabe que tem um fundinho econômico, né? Econômico, mas com um verniz de direitos humanos, de apoio à luta pelos direitos humanos da população. Mirando uma influência geopolítica, obviamente. E no fim, quem paga o preço é sempre os civis. É claro que um país que reprime manifestações dessa forma tem que ser combatido sim. Todos nós temos direito à nossa liberdade de expressão, de livre manifestação. Só que a gente não pode ignorar que os Estados Unidos é um país muito canalha, né? Eu espero que o regime lá caia sim, eu espero que a população consiga tomar controle novamente da sua liberdade e que os Estados Unidos, obviamente, não se aproveite, mas eu acho que isso é muito difícil de acontecer. Acompanhe influências de pessoas que falam sobre geopolítica. Essa não é minha especialidade, tô aqui só para comentar um conflito, mas eu recomendo. E fujam de fake news, que tá tendo muita fake news nisso, envolvendo até o Brasil. E essa semana também foi preso o Fabiano Zettel. Se você não sabe quem é o Fabiano Zettel, eu também não sabia. Mas eu descobri que ele é cunhado do empresário Daniel Vorcaro, que está lá naquela investigação, né, da PF, o Compliance Zero, o nome da investigação, da operação, que está investigando as fraudes no Banco Master. Ele estava tentando embarcar para Dubai e ele foi preso no aeroporto, inclusive. Esse cara ele vai ser investigado por suposto envolvimento nessas falcatruas do banco, né? Ele vai prestar depoimento e ele está aguardando prestar depoimento preso. Interessante ressaltar que esse cara ele tem umas conexões bem interessantes. Ele é o maior doador de campanha do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas. Para o Bolsonaro, se eu não me engano, ele doou 3 milhões e para o Tarcísio de Freitas, ele doou na campanha de 2022 2 milhões. Então é muito dinheiro. Fora também os envolvimentos dele com a igreja, porque o cara é pastor. E um dos envolvimentos dele principal é com a igreja da Lagoinha. E quem está na igreja da Lagoinha? Nicolas Ferreira.
Então, é engraçado também que no dia que essa operação foi feita, que saiu essa operação, foi o mesmo dia que, curiosamente, o Nicolas resolveu fazer aquela fake news lá do Pix de novo, reciclando fake news, que eu tratei no meu último vídeo, vou deixar aqui nos cards para vocês, recomendo, tá muito bom. E ele tem esse desenvolvimento. Claro que isso não é um contexto, né? Só para explicar para vocês quem é esse cara, com quem que ele tá conectado, esse tipo de coisa. Bom, o centro da investigação é o banco. É sempre um fato essencial a gente deixar claro que ele vai ser investigado, que vai prosseguir, vamos ver se ele tem envolvimento, se ele tem culpa ou não. Mas eu quero deixar essas conexões dele bem claras aqui. Interessante, que sempre tivemos treta no meio evangélico, no meio político evangélico, posso dizer, porque uma das figuras dessa treta, dessa confusão, é a senadora Damares Alves, que está integrando, né, atualmente a CPI do INSS, que está investigando lá as fraudes do INSS, e Silas Malafaia, que é o guru político do bolsonarismo, né, ele sempre tá lá soltando, gritando, que eu não sei como aquele cara não tem um problema de nervos, cara, porque ele sempre tá gritando com alguma coisa, ou gritando com alguém, enfim. E o sonho dele é ser preso para virar um mártir religioso, que eu espero que nunca aconteça, porque esse cara já enche o saco ele sozinho. Mas eles entraram num conflito. Por quê? Porque essa semana a Damares foi dar uma entrevista numa emissora, se eu não me engano, o SBT News. E nessa entrevista ela falou que ela estava muito chateada, vou abrir aspas, tá? Porque ela não usou exatamente essas palavras, mas ela disse que está muito chateada, porque ela chegou em nomes de pastores e igrejas envolvidos nesse escândalo. E bastou ela falar isso por Silas Malafaia ligar a câmera dele e começar a surtar, chamando ela de linguaruda, convocando ela a mostrar os nomes das igrejas, quem são, quem eram, e ela foi lá e mostrou, ela foi lá. Então tá, eu falo, eu mato a cobra, mostro o pau, e ela foi lá no Instagram dela e postou a lista. Não é nenhuma surpresa que nessa lista estavam pastores de igrejas que eu não conhecia, nunca ouvi falar. E um deles é uma das igrejas, né? É do André Valadão, que é a igreja da Lagoinha, que eu acabei de citar na última notícia. É impressionante como essa igreja tem conexões super, hiper, mega interessantes, né? Mas e depois disso, o Silas Malafaia calou a boca e não falou mais nada, né? Mas foi como eu postei na minha rede social. Ele chamou ela de linguaruda, dizendo que ela tava falando demais, mas eu senti que ele tava querendo, na verdade, chamar ela de X9 mesmo, que foi o que pareceu. A gente vai ver o desdobramento, porque essas pessoas que foram expostas nessa lista da Damares vão ser convocadas, provavelmente, para prestar depoimento na CPI e se explicarem. Mas, novamente, é aquela máxima, né? Não generalizando, mas geralmente... Onde tem pastor, onde tem igreja evangélica, tem falcatrua, tem sujeira. Bom, pessoal, essas foram as principais notícias da semana, tá? Devem ter outras, mas eu trouxe essas. Esse vídeo era para ter saído na sexta, mas acabou não dando certo porque eu acabei comendo bola e não gravei o final. Como eu edito os vídeos, às vezes eu demoro para postar também, porque a minha edição era um pouquinho mais trabalhosa. Mas eu vou tentar postar esse vídeo hoje, né, no domingo, que ainda, né, faz parte da mesma semana, eu espero que eu consiga. Mas esse vídeo vai sair de qualquer jeito, tá? Mesmo que essas notícias já tenham passado e vocês já tenham visto N coisas sobre elas. Mas eu queria deixar registrado, de qualquer forma, a minha opinião sobre cada uma delas. Eu vou começar a fazer esse quadro, né, de juntar notícias, ver o que mais me chama atenção e trazer pra vocês. E é isso. Muito obrigada, desculpa a confusão e até o próximo vídeo.